Então, vamos lá. Para começar a aula de hoje. Então, se tiver alguma dúvida, pode digitar, tanto por mensagem quanto abrir o microfone e falar comigo, tá? Para a gente começar, então, vamos a partir do exercício 3, do módulo 25. Está na página 341 do caderno 5, tá, pessoal? Estamos no caderno 5, tá? Então, vamos lá. Exercício de aplicação das forças no sistema de blocos. Vamos com cautela para identificar as forças que estão atuando, tá? E depois verificar a condição. Se ele está descrevendo se o sistema está em equilíbrio, ou se ele está acelerado, né? Está se deslocando. Então, vamos lá. Vamos ler o problema para identificar. Ele diz assim: com um dedo, um garoto pressiona contra a parede 2 moedas de 10 centavos e R$1, uma sobre a outra, mantendo-as paradas. Então, ó, se ele mantém as moedas paradas, significa que eu tenho uma condição de equilíbrio, tá? Equilíbrio estático. Em contato com o dedo está a moeda de 10 centavos e contra a parede a de R$1. Então, vamos lá, vamos ilustrar a situação. Aqui eu tenho a minha parede, certo? Esses pins, lembra de ilustrar a parede. Eu tenho a moeda de R$1 em contato com a parede, então eu vou desenhar ela maior aqui. Essa é a moeda de R$1. Em contato com a moeda de R$1, eu tenho a moeda de 10 centavos. E tem o dedo de um garoto aqui, ó, que eu vou tentar desenhar, pressionando todo mundo. Certo? Então, vamos ver. Se o dedo do garoto está pressionando, significa o quê? Que ele está aplicando uma força F, ó. Tá? Então, a pressão que o dedo do garoto está fazendo está associado com uma força F aplicada. Vamos ver o que ele está descrevendo. Tá? O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons. Então, vou anotar aqui. O peso da moeda de 10 centavos é 0,05 newtons. E o da moeda de R$1 é de 0,09 newtons. Então, P10 é a de 10 centavos, P1 é a de R$1. A força de atrito exercida pela parede é suficiente para impedir que as moedas caiam deslizando, tá? Então tem atrito. Ele pergunta, qual é a força de atrito entre a parede e a moeda de R$1? Então ele quer que eu determine a força de atrito. Vamos analisar a situação, então. Ó. O que eu tenho? O garoto está pressionando as moedas contra a parede. Devido à pressão que ele faz nas moedas, as moedas exercem uma pressão na superfície. Que força que eu tenho devido à pressão na superfície? Eu tenho força normal, tá? Então, aqui eu tenho uma força normal, ó. Perpendicular à superfície de apoio. Definição da força normal. Como a superfície de apoio é a parede vertical, por isso que a normal é para cá, tá? Ela é perpendicular aqui, ó. Ela forma sempre um ângulo de 90 graus com a superfície. E da superfície para o corpo que está interagindo ali. Segunda coisa que eu tenho que analisar. Existe atrito. Existe atrito entre quem? Então, existe atrito, ó. Existe uma força de atrito aqui, ó. Que eu estou rabiscando em vermelho, entre a moeda de 10 centavos e a de R$1. E existe um atrito aqui, ó, entre a parede e a moeda de R$1. Por quê? Se o garoto diminuir essa força aplicada, tanto a moeda de 10 centavos pode se deslizar em relação à moeda de R$1, quanto a de R$1 pode deslizar com relação à parede. Então, nós temos duas forças de atrito atuando. Uma entre
a parede e a moeda de R$1 e uma entre a moeda de 10 centavos e a moeda de R$1. Antes de representar o atrito, vamos representar a força-peso. Vou representar de verde a força-peso. A moeda de 10 centavos tem força-peso, ela é vertical e para baixo. E a moeda de R$1 também tem força-peso, vertical e para baixo. Agora eu vou representar o atrito. Então, primeiro eu vou analisar a moeda de 10 centavos. Se o dedo do garoto diminuir a força aplicada, né? O que vai acontecer? A moeda de 10 centavos vai escorregar para baixo. Então, como que atua a força de atrito na moeda de 10 centavos? A força de atrito é contrária à tendência de escorregamento. Então, ela vai ser para cima. Eu vou chamar de FAT 10 essa força, tá? É muito pequenininho, vou tentar escrever maior aqui. FAT 10. Toda ação tem uma reação. Então, essas duas superfícies que eu tinha riscado para vocês em vermelho estão interagindo. Então, eu tenho a ação na moeda de 10 centavos e a reação aqui tem a mesma direção e sentido oposto aplicado na moeda de R$1. Eu nem vou escrever aqui para não ficar muita informação. Tá? É a mesma força, só que tem a mesma intensidade, desculpa, sentidos opostos e aplicados em corpos diferentes. Então, eu tenho uma aplicada na moeda de 10 e a outra aplicada na moeda de R$1. Certo? O que mais que eu tenho? Agora eu tenho que analisar a interação entre a moeda de R$1 e a parede. O que vai acontecer? A moeda de R$1 também, se ele aliviar a força, ela vai fazer o quê? Ela vai escorregar para baixo, certo? Então, a força de atrito é contrária à tendência de escorregamento. Aqui eu tenho a força de atrito que atua na moeda de R$1. Tem a reação dela? Tem. Ela atua onde a reação dessa força de atrito que eu desenhei aqui, representei de roxo? Na parede. Só que não me interessa a força aplicada na parede. Certo? Agora basta eu analisar a condição de equilíbrio. Qual a condição de equilíbrio? Na horizontal, como o sistema não está escorregando, que é o que ele falou, mantendo elas paradas, tá? Para não escorregar, a força normal está equilibrando com a força aplicada pelo dedo da pessoa, elas têm a mesma intensidade. E na moeda? O que eu tenho para a moeda de 10 centavos? Quais as forças que estão aplicadas nela? Então, vou representar ela aqui, a de 10 centavos, tá? Então, eu já vou riscar aqui, a normal e a F, porque elas estão se equilibrando. Na moeda de 10 centavos, quais as duas forças que vão estar se equilibrando na vertical? Então, na horizontal, F equilibra com N. Na vertical, eu vou ter para a moeda de 10 centavos o peso dela, tem que equilibrar com quem? Com a força de atrito. Parte 10 aqui. E para a moeda de R$1, quem que tem que se equilibrar na vertical? Peraí que eu vou desenhar. Ela tem que ser maior, né? Então, vamos lá. Para baixo, quem que eu tenho? Eu tenho o peso dela. Eu tenho a força de atrito, que é a reação dessa parte 10 aqui, Parte 10. E eu tenho a parte 1 aqui, que é a reação dessa parte 1 está na parede, como eu não estou preocupada, eu não vou representar ela. Então, para a moeda de 10 centavos, alguém quer falar, pessoal? Eu. Porque na moeda de R$1 atua a FAT 10. Não faz sentido, tinha que atuar a FAT 10 só na moeda de 10. Aí tudo bem. Não, Lu, é paração e reação. É que quando a gente representa os bloquinhos, aí que tem que tomar cuidado. Quando a gente representa os bloquinhos, quando eu tenho aqui um bloquinho numa superfície plana e horizontal, que é a situação mais comum que a gente analisa o atrito. Se eu aplicar uma força S aqui e puxar, ele vai escorregar para a direita.
Então, a força de atrito aqui, ó, ela atua onde? Para a esquerda, né? Essa força de atrito que eu represento, ela está atuando no bloco. Só que na superfície eu tenho uma força com mesma direção, mesma intensidade e sentido oposto. Mas a gente não representa essa da superfície geralmente. Tá? Então, a força de atrito é devido à interação entre as duas superfícies. Se eu colocar outro bloquinho aqui em cima desse, ó, eu vou ter as duas superfícies. A desse novo bloquinho e da anterior interagindo, que é o que eu tenho aqui. Então, eu tenho que representar as forças que estão atuando em cada bloquinho. Toda ação tem uma reação. Ó, vamos analisar reação por reação? Vou apagar isso aqui, ó, das moedas. Onde que está a reação da peso? Tem a peso atuando em cada um. Onde está a reação? No centro da Terra. Certo? A reação da normal está onde? Na superfície. A reação dessa força F está onde? No dedo. Só que eu não estou representando, porque não são sistemas, né? Não é o bloco que eu estou interessado. Eu só estou interessado nas moedas. Por isso que eu representei todas as forças que estão atuando nela. Mas cada uma dessas forças tem sua reação. A fatia 1, por exemplo, aqui, ó, que é essa roxinha, ela tem a reação aqui, ó. Ela tem a reação dela que está atuando aqui na parede. Só que a parede não é o meu objeto de estudo. Então, é por isso que eu não representei ela. Mesma coisa do dedo. Eu tenho uma força F aqui, ó, atuando no dedo. Com mesma intensidade, a gente até representa com sinal de menos. Né? Mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Para falar que é reação, que a gente coloca o sinal de menos. Você entendeu, Luma? Então, o que acontece? Como a moeda de 10 centavos está em contato com a moeda de R$1, e são dois objetos, dois corpos que eu estou interessado em estudar, eu vou representar todas as forças. Eu tenho que ver, inclusive, se existe interação entre elas. Como existe interação, eu tenho a ação em uma e a reação na outra. É um sistema parecido, só que com uma disposição aí diferente, né? Com esse conjunto aqui, ó, que a gente vai estudar já já. Tá? Quando eu tenho um bloquinho encostado no outro, eu empurro um, faço uma força. A, B. O que acontece? O A empurra o B, F a B. Como reação, eles estão interagindo, ó, o B empurra o A. Porque eu tenho contato aqui, ó, então eu tenho ação e reação. Então, todas as forças têm, terceira lei de Newton, tem sua ação, toda ação tem uma reação. Só que nem sempre a gente representa, por quê? Porque a gente não está focado, por exemplo, na superfície de apoio, no plano e horizontal, ou, por exemplo, no centro da Terra. A gente está focado no estudo dos blocos, que no caso aqui são as moedas, por isso que eu representei todas as forças. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu posso dar continuidade? Bom, tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou aplicar a primeira condição de equilíbrio para a moeda de 10 centavos. Para ela ficar parada, né, o que eu tenho que ter? Que a força de atrito tem que equilibrar com a peso. Então, o que eu posso escrever? Que FAT 10 é igual a P10. P10 eu sei, então eu consigo descobrir o FAT 10. Quanto vale o FAT 10? FAT 10 é igual a 0,05 newtons. Agora eu vou aplicar o equilíbrio, ó. É como se fosse a brincadeira de cabo de guerra. O que é o equilíbrio? Pensa que é como se eu tivesse duas equipes, ó, aplicando forças com mesma direção e sentidos opostos. Se eu tenho equilíbrio, significa que nenhuma equipe está ganhando. As forças aplicadas têm a mesma intensidade. Então, se uma equipe puxar para um lado com uma força de 0,05 newtons, a outra equipe também puxar para o outro lado, mesma direção e sentido oposto, com uma força de mesma intensidade, o sistema não vai se mover, ele vai permanecer parado.
E a mesma coisa que eu vou analisar agora para a moeda de R$1. O que eu tenho aqui para a moeda de R$1? Força de atrito, o FAT1 está para cima, tem que ser igual a quem está para baixo. Dois vetores com mesma direção e mesmo sentido, eu somo. Então, a FAT1 tem que ser igual a FAT10 mais o peso da moeda de R$1. A FAT1, que é o que ele pediu, ó, ele pediu a força de atrito entre a parede e a moeda, que eu chamei de FAT1, é a FAT10, que eu consegui determinar a intensidade pela condição de equilíbrio da moeda de 10 centavos, mais o peso da moeda de R$1. Somando, a FAT1 vale 0,05 mais 0,09, vai dar 0,14. É isso? Estou confundindo. Isso mesmo. Alternativa. Então, olha só, os exercícios, eles são elaborados em termos das forças. E eu tenho que sempre lembrar como que atua cada uma das forças, tá? Nesse caso, eu tinha normal, peso e atrito. Mas lembra, eu posso ter tração, eu posso ter força elástica, aí depende do que eu tenho ali interagindo, atuando no meu sistema. Pergunta, tranquilo? Conseguiram acompanhar o raciocínio? Sim? Não? Talvez? Silêncio significa um sim? Fala, Ana Laura. Sim? Tá bom. Posso mudar de tela ou tem alguém anotando? Eu aguardo. Mais alguém? Não. Então vamos lá. No próximo módulo, nós vamos estudar o que nós chamamos na física de sistemas de blocos. Tá? Tem a teoria que ele descreve para vocês lá como que atua cada uma das forças, certo? Mas eu vou direto para o exercício, porque no exercício a gente consegue, analisando cada uma das forças, como que é o sistema, como que ela atua, a gente consegue resolver e equacionar, tá? Aplicando aí as forças da mecânica, que nós já definimos uma por uma, e as leis de Newton, tá? Então, a teoria está na página 15. Eu não anotei a página errada. Eu acredito que não. Eu anotei. Não sei. Estou confirmando. Eu não anotei não. Isso. Começa no capítulo 11. Aplicação das leis de Newton, tá? Aí lá tem a representação. A linha de raciocínio vai ser a mesma que nós vamos construir nos exercícios. Eu recomendo que depois vocês voltem lá antes de fazer a tarefa, tá? Volta e dá uma olhadinha nos exercícios, como que é a construção. Então vamos lá. Com calma, tá? Vamos ler o enunciado, fazer a representação das forças, para depois equacionar o nosso problema. Então, ó, é sistema de blocos porque nós vamos ter mais de um bloco interagindo, mais de um corpo. A gente já fez exercícios no módulo anterior do sistema, tá? Que, olha lá, a gente acabou de fazer um exercício com duas moedas. As moedas podem ser consideradas dois blocos, certo? Então, ele diz assim, primeiro exercício, página 342.
Dois corpos de massa M maiúsculo, 10 kg e M, 5 kg, estão ligados por uma corda ideal. A corda ideal significa o quê? Que ela não estica, tá? E não tem massa desprezível. Ela só transmite a força aí, é um fio ideal, uma corda, significa que tem força de tração atuando no meu sistema. Passando por uma polia também ideal. A polia também é para desprezar a massa, ela só faz a conexão aí dos dois blocos. Em que M está em uma superfície horizontal, como mostrado na figura. Dado que a aceleração escalar dos corpos é igual, de 3 metros por segundo ao quadrado. Assinale a alternativa que contém o módulo em newtons da força de atrito que age sobre o corpo de massa M. Então, é um sistema parecido com o que já veio, inclusive, na tarefa em módulos anteriores, só que não tinha força de atrito, agora tem. Então, vamos lá. Eu tenho a aceleração do meu sistema. O que acontece, então? É um sistema dinâmico. O bloco M de massa M minúsculo desce e ele arrasta o bloco de massa M maiúsculo, de 10 kg. Porque eles estão conectados por um fio passando por essa polícia. Então, vamos anotar o que a gente tem de informação. As massas, 10 kg e 5 kg. E a aceleração que vale 3 metros por segundo ao quadrado. Agora nós vamos representar as forças. Ó, 5 forças nós temos. Quais são elas? Primeira força, eu começo sempre pela força peso. Como que eu represento ela? Vertical e para baixo. Então, ó, o bloco que está apoiado tem uma força peso. E o bloco que está suspenso também tem uma força peso. A representação da força peso é sempre da mesma maneira, vertical e para baixo. Segunda força, qual é que eu pergunto? Força normal. Qual é a pergunta que eu faço? Tá? Tem algum corpo que está apoiado em alguma superfície? Tem contato? Tem. Quem que tem contato que está apoiado em uma superfície? Esse corpo aqui, ó. O que está com massa M maiúsculo, 10 kg. Como que eu represento a força normal que atua no bloco? Sempre da superfície para o bloco, formando um ângulo de 90 graus com a superfície. Se eu prolongar aqui, ó, ela é perpendicular. Terceira força, qual é que a gente aprendeu? Força de tração. Como que eu represento a força de tração? É a força que atua devido à interação do corpo com fio ou corda. Como que ela atua no bloco? Lembrando que essa representação que eu estou fazendo é sempre das forças que estão atuando no bloco. Eu represento sempre do bloco para a corda, ao longo do comprimento da corda. Se é o mesmo fio ou mesma corda, a mesma força de tração é aplicada no outro bloco. Só vai mudar a intensidade da força de tração se eu mudar o fio. Por exemplo, se eu conectar aqui, ó, um outro bloco e tiver um outro fio, nesse fio aqui vai ter uma força de tração de intensidade diferente, tá? Mas não tem, só lembrando. Quarta força, força elástica. Tenho força elástica? Para ter força elástica, qual é a pergunta que eu faço? Tem elástico ou mola que está sofrendo uma deformação elástica? Não, então não tem força elástica. Quinta força, força de atrito. Tem atrito? Tem, ele falou, ó, tem força de atrito. Como que é a força de atrito? Contrária à tendência de escorregamento. O que vai acontecer? Esse bloco que está suspenso vai descer, vai arrastar o bloco que está apoiado. Então, o bloco que está apoiado é o que tem interação, tem deslizamento, e a força de atrito se opõe à tendência de escorregamento.
Ele vai escorregar para a direita, então a força de atrito atua para a esquerda. Lembrando, ó, todas essas forças têm a reação. Só que eu representei aqui, essa representação que eu faço é somente das forças que estão atuando no bloco, em cada um dos blocos. A mesma força, por exemplo, de tração, tem a reação atuando na corda. Em todos os pontos dessa corda, eu tenho a mesma intensidade da força de tração. Então, vamos lá. Agora eu vou fazer o quê? Vou representar o que nós chamamos de diagrama de corpo livre, tá? Que é desenhar cada um dos bloquinhos separadamente. Então, aqui eu tenho o bloco de massa M, e aqui o outro que está suspenso. E vou representar as forças que estão atuando em cada um. Então, ó, eu vou ter a peso, eu tenho normal, que está apoiado, força de tração, igualzinho, está atuando da mesma forma, na mesma direção, está atuando aqui no meu sistema. E força de atrito. Pronto. Agora eu vou equacionar o meu problema, analisando o movimento na horizontal e na vertical. Então, primeiro vou analisar esse bloco, ó, de massa M maiúsculo. O que eu tenho? Ele se movimenta na vertical? Não. Então, peso equilibra com o normal. O que significa equilíbrio? Que tem a mesma intensidade. Então, eu posso escrever que a normal é igual a peso, se eu precisar. Vamos lá. Gente, não pega a caneta mais. E na horizontal? Essas forças vão se equilibrar? A tração vai equilibrar com força de atrito? Não. Por quê? Porque ele falou que tem a aceleração. Ó. Os corpos estão acelerados. Em que sentido? Em que direção e sentido que é a aceleração? Então, ó, ele ilustrou aqui na figura. Esse bloco desce, então, consequentemente, esse bloco que está apoiado vai se deslocar para a direita. Se ele vai se deslocar para a direita, o que eu tenho? Segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração. Eu vou fazer a soma desses dois vetores na horizontal. Vetores com mesma direção e mesmo sentido. Como que eu faço? Subtrai. Quem? O maior do menor. Quem que é o vetor que vai ter maior intensidade? O que tem a mesma direção da aceleração. Por quê? A força resultante tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração, certo? A massa é somente aí uma constante que estabelece a relação de proporção. Então, como que eu vou escrever? No lugar da força resultante que eu apaguei aqui, ó, eu vou escrever P menos parte. Então, ó, isso daqui nada mais é do que a força resultante. Dois vetores com mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. É igual a quê? A massa, vou arrumar aqui, porque M vezes a aceleração. Então, apliquei a segunda lei de Newton. Vou fazer a mesma coisa para o bloco M minúsculo aqui. Tem alguma força atuando na horizontal? Não. Tem força atuando na vertical? Tem. Só que, olha só, se eu observar o meu sistema, ele se movimenta na vertical. E ele desce ou ele sobe? Ele desce. Significa, então, o quê? Que a força peso tem maior intensidade que a força de tração. Então, a mesma coisa. Vou aplicar a segunda lei de Newton na vertical. Força resultante vai ser o quê? Eu vou escrever aqui para ele. Vai ser a subtração dos dois vetores, o maior menos o menor,
Por definição, a força resultante sempre tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Ela aqui é o peso desse bloco que está suspenso que desloca todo o sistema. Então, vai ficar Tm menos T é igual a M, por embaixo, Tm menos T é igual a M vezes A. A massa do bloco que eu estou analisando vezes a aceleração. Aqui também escrevi a força resultante. Ó. Então, agora eu tenho aqui duas equações. Como que eu resolvo esse problema? Então, eu vou montar um sisteminha. Vou montar aqui em cima, que eu tenho espaço, tá? Então, um sisteminha de equações eu tenho para o bloco que está apoiado, P menos FAT é igual a M vezes A. Para o que está suspenso, Pm menos T é igual a M vezes A. Como que eu resolvo esse sistema? Somando, tá? Então, eu somo as duas equações. Do lado esquerdo, mais T menos T, posso simplificar. O que sobrou? Pm menos FAT é igual. Do lado direito, M vezes A mais M vezes A. Basta substituir os valores agora e determinar o que ele quer. O que eu preciso? Do peso do PN aqui, ó. Então, eu vou vir aqui embaixo, vou calcular. Como que eu calculo o peso? Massa vezes a aceleração da gravidade. A massa vale 5 para esse bloco, gravidade vale 10. Então, PM vai valer 50 newtons. Vou voltar aqui e substituir no meu sistema de equações. 50 menos FAT. O FAT é o que ele pediu para eu calcular. É igual a 10 vezes a aceleração 3 mais 5 vezes 3. Então, basta multiplicar e terminar de resolver. 50 menos 4 é igual a 10 vezes 3, 30. 3 vezes 5, 15. 30 mais 15, 45. Eu poderia ter colocado a aceleração em evidência também, assim, ó. Colocar o 3 em evidência, escrever assim, ó. Tá? 10 mais 5 vezes 3. Porque a aceleração, ó, é o termo comum, né? É o termo comum, posso colocar em evidência. Pronto, agora eu vou passar o FAT para a direita, somando, 45 para a esquerda, subtraindo. Eu vou ficar 50 menos 45 é igual a FAT. Quanto vai valer a força de atrito? 5 newtons. Eu não coloquei alternativa, senão teria menos espaço ainda para resolver. Alternativa A, tá? Para vocês verem. Ficou difícil entender, eu resolvi no cantinho superior aqui. Tá. Agora que a gente for equacionar e tal, certinho, analisando o bloco 2, a gente tem o peso e a pressão, certo? Aí, tipo, no exercício anterior, teve peso e a força de atrito, no mesmo sentido, ele vai dar por exemplo. E aí a gente, tipo, falou e tudo certo. Aqui não. Aqui não ficou tudo certo. A gente destruiu um monte de coisa. Por quê? Por causa da aceleração? Perfeito. No exercício anterior, você descreveu perfeitamente. No exercício anterior, nós igualamos, por quê? Nós igualamos as forças porque o sistema estava parado, tá? Se ele está parado, não tem aceleração, não tem velocidade, não tem aceleração. Ele está em repouso, equilíbrio estático. Nesse sistema aqui, ó,
ele está em movimento acelerado. Então, se ele tem movimento acelerado, o que a segunda lei de Newton diz para a gente? Por isso que eu equacionei aqui, ó. Eu equacionei primeiro aqui, né? Cada um, ó. Primeiro eu equacionei o bloco que está apoiado, depois eu equacionei o bloco que está suspenso, certo? E aí depois eu voltei aqui em cima e terminei. Justamente por quê? Porque se ele tem aceleração, tem uma força resultante. E se eu igualar as duas forças, eu não tenho força resultante, a força resultante é nula. Tá? Então, ó, o que a gente tem na primeira lei de Newton, o princípio da inércia? Se um corpo está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso. Se ele está em movimento, retilíneo uniforme, a tendência dele é permanecer em movimento retilíneo uniforme. Aí a gente tem as condições de equilíbrio, estático e dinâmico, que a resultante das forças é nula. Por quê? A tendência dele é de permanecer, o que é a inércia? A tendência de permanecer no seu estado, de repouso ou movimento. Agora, esse daqui, ele não está em repouso. Ele está em movimento acelerado. Ele está acelerado, então ele tem uma força resultante. Significa o quê? Que as forças, o cabo de guerra aqui, ó, as duas equipes que estão competindo, tem uma equipe ganhando. Para o caso desse bloco M, acho que você está chamando de 1, né, que está apoiado, é a atração que está ganhando. Por quê? Porque ele está se deslocando para cá. Então, a atração tem intensidade maior que a força de atrito. E para o que está suspenso, olha lá o cabo de guerra na vertical. Novamente, se o sistema está acelerado, vamos associar aqui o cabo de guerra que é mais fácil de entender. Opa! Oh, meu Deus. Desculpa. Deixa eu ver de novo. Significa o quê? Voltando, Luma. Significa que essa força aqui está ganhando. Ela tem intensidade maior que a que está atuando no sentido oposto, que é a outra equipe. A outra equipe também está fazendo, aplicando uma força. Por isso que na força resultante, eu faço a força que a equipe da equipe está ganhando, menos a força da outra equipe. Porque eu tenho uma força resultante no sistema. A força resultante é que está deslocando o sistema para baixo. No caso desse bloco na horizontal, né? Porque o sistema é dinâmico, um arrasta o outro. Entendeu a diferença, Luna? Então, por isso que eu fico grifando para vocês, ó, está parado, falou que está em equilíbrio, para verificar justamente isso. Se estiver parado ou ele falar que está em equilíbrio, eu vou igualar as forças, porque, na verdade, quando eu faço essa igualdade de forças, eu estou dizendo o quê? Que a força resultante é nula. Agora, quando eu escrevo a equação, equaciono aplicando a segunda lei de Newton, o que eu estou escrevendo? Que o movimento está acelerado, tem uma equipe ganhando. Entendeu? Ou não? Não pode. Não entendi. Entendeu? É isso que eu sempre fico grifando, tá? E eu acho que é isso que vocês têm que exercitar, esse raciocínio. Está em equilíbrio ou está em movimento? Tá? É que os módulos eles vão dividindo em sistemas diferentes, né? Uma hora tem uma força, depois ele vai acrescentando outra força, mas observa que tanto em um módulo quanto no outro, a gente está aplicando tanto condição de equilíbrio quanto condição de movimento acelerado, tá? É que a gente está definindo as forças, né? Terminamos de definir na aula anterior a força de atrito, então a gente tinha estudado os sistemas anteriores sem atrito, mas a força de atrito pode atuar também. Podemos dar continuidade? Ou mais alguma pergunta? Então, aguardar anotar. Desculpa aí que eu fiz embaixo, depois fui aproveitar o tempinho de cima para não apagar. Tudo bem, pessoal? Posso ir para o próximo? Vamos lá. Qualquer coisa pode interromper. Deixa eu ver se...
Então vamos lá, mais uma vez, ó, pessoal. Sempre verificando as 5 forças se o sistema está em repouso, em equilíbrio ou acelerado, né? Então vamos lá. A figura seguinte representa o conjunto sobre o qual é exercida uma força igual a 10 newtons. Essa força F, que nós representamos nos sistemas, geralmente é uma força externa. Então veio alguém ali e empurrou, tá? Olha aqui, ó. Desprezando o atrito entre os blocos e a superfície. Eu vou ter força de atrito? Não. Assinale o que for correto. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma força resultante. Ele não falou que o sistema está em equilíbrio, mas ele me falou o quê? Que eu tenho uma força exercida em todo o conjunto. Então, eu tenho o sistema está acelerado, tá? Então, ele não usou nenhuma expressão para falar ou aplicou uma força para equilibrar. Então, vamos lá. Vamos representar as forças. Aqui já tem os dados, né? Das massas, então vou anotar aqui só para reforçar. Eu acho que fica evidente, né, todas as informações. A massa do A, a massa do B e a gravidade dela. Vamos lá. Antes de verificar quais são as corretas que ele pediu, né, eu vou representar as forças que estão atuando. Primeira força, peso. Vertical e para baixo. Tem massa, está nas proximidades da superfície da Terra, tem peso. Segunda força, qual é? Força normal. Qual é a pergunta que eu faço? Tem contato entre um dos blocos ou entre os blocos e a superfície de apoio? Tem, eles estão apoiados. Então eu tenho força normal. Como que eu represento a força normal que atua no bloco? Sempre da superfície para o bloco e perpendicular, se eu fizer o prolongamento dessa força, ó, a superfície de apoio. E cada bloco, se estiver apoiado, cada bloco tem a sua força normal. Terceira força, força de tração. Para eu ter força de tração, o que eu preciso ter? Fio, corda, cabo, eu tenho? Não, então não tenho força de tração. Quarta força, força elástica. O que eu preciso ter? Mola ou elástico, sofrendo uma deformação. Eu tenho? Também não. Quinta força, força de atrito. Tenho atrito? Também não, ele mandou desprezar a força de atrito. Mas aqui, ó, eu tenho aquela interação que eu disse para vocês. Quando eu empurro o bloco A, o que acontece? O bloco A empurra o B. Terceira lei de Newton. Como reação, o bloco B empurra o A, FBA. Para ação e reação, tem o quê? A mesma intensidade. Então, eu posso escrever que o módulo da força FAB é igual ao módulo da força FBA. O que eu vou fazer agora? Diagrama de corpo livre. Vou fazer bem aqui em cima, tá? Para eu ganhar espaço e não ficar desorganizado como o anterior. Deixa eu tentar representar. Um é maior e outro é menor. Vamos tentar manter essa configuração, né? Para ficar evidente. Então, bloco A, bloco B. Quais as forças? Vamos lá, diagrama de corpo livre. Todas as forças que estão atuando no ar. Peso do A, normal. Tem uma força F externa aqui, que está atuando no ar. E eu tenho também a força que o B aplica no A, o FBA. Por quê? Ó? O FAB é a força que o A aplica no B. O FBA é a força que o B aplica no A, reação. O A empurra o B empurra o A. Ação e reação. Estou agora no bloco B. Já vou colocar aqui, ó. FAB
peso e força normal. Pronto, representei todas. Observa que, ó, aqui fica evidente a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação igual e oposta. Mesma direção, sentidos opostos, mesma intensidade, por isso que eu escrevi isso daqui, ó. Vou deixar aqui vermelho. Mesma intensidade, só que estão aplicadas em corpos diferentes. A ação atua num corpo, a reação atua no outro. Agora, o que eu vou fazer? Vou equacionar cada um dos blocos. Vou fazer aqui, ó, o bloco A. O que eu tenho para o bloco A? Na vertical, ele se movimenta na vertical? Não, ele só se desloca horizontalmente. Então, é normal igual peso. Posso escrever. Tem a mesma intensidade. Se eu precisar utilizar essa relação, eu volto e utilizo. E na horizontal? Ele falou que o sistema está em equilíbrio, está em repouso? Não. Então, significa o quê? Que ele está acelerado. A força F desloca o conjunto. Então, olha aí, ó. Mesma direção e sentidos opostos. F, F, dA. Como que eu faço? Força resultante, soma de vetores com mesma direção e sentidos opostos, eu subtraio. Quem? A maior da menor. Para onde que o bloco vai se deslocar? Se a força F está empurrando, o conjunto vai se deslocar para a direita. Então, a aceleração do conjunto, ó, é para a direita. A força que tem maior intensidade tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Quem garante isso é a segunda lei de Newton. Então, como vai ficar? F menos FdA é igual massa de A vezes a aceleração. Olha aqui, ó. Soma de vetores. Duas equipes. Que equipe que está ganhando? A F, porque é ela que está conseguindo empurrar todo mundo. Vou fazer a mesma coisa para o bloco B, ó. Vou analisar. Na vertical não tem um movimento vertical, então as forças se equilibram. Normal igual peso. Sempre que eu tenho um corpo apoiado numa superfície plana horizontal, peso normal se equilibra. Na horizontal, quem que é a única força que está empurrando? Que vai ser a força resultante? FAB. É igual a massa do corpo que eu estou analisando, do bloco, vezes a aceleração. Essa é a força resultante. Ó, sempre aplicando a segunda lei de Newton. Agora eu tenho meu sisteminha, ó, a linha de raciocínio é a mesma. F menos FDA é igual a MA vezes A, FAB é igual, vou fazer aqui, apagar aqui, tá mais diferente, é igual MB vezes A. Como que eu resolvo esse sistema de equação? Somando. Sempre começo somando as equações. É um sistema fácil de resolver. Olha só, do lado esquerdo do igual, o que eu tenho? Menos FBA mais FAB. Lembra, amparação e reação, elas têm a mesma intensidade. Então, menos FBA mais FAB, zerou. O que sobrou? F. Do lado direito, o que sobrou? MA vezes A mais MB vezes A. Vou vir aqui, ó, vou continuar nesse cantinho, só dá para eu acabar. Força F, vou substituir valores. Vale 10 newton. 10 é igual. MA vezes A, 2A. Fran, poderia colocar em evidência aqui também, igual no anterior? Poderia, ó. Quer ver? Poderia fazer assim, ó. Como A é fator comum, ó, é o mesmo. Eu posso fazer assim, ó. Posso somar 2 mais 3 vezes A. Colocar em evidência. 10 é igual a 5A. Dividindo ambos os lados por 5, né? Ou passando 5 dividindo. A aceleração vale
2 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, o que eu descobri? Que meu sistema se desloca para a direita com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Agora eu vou verificar as afirmações. Eu já tenho, olha a riqueza de dados que eu tenho. Vou verificar se já dá para eu ver o que é verdadeiro e o que é falso. Então vamos lá. Afirmação 1, ó. A aceleração dos corpos vale 2 metros por segundo ao quadrado? Verdade. Acabamos de calcular e confirmar. 2. A força que B exerce em A vale 6 newtons. Quem que é essa força aqui? É a F, BA que ele quer saber. Vale 6 newtons? Olha só, se eu já determinei uma das incógnitas do meu sistema, a aceleração, eu posso voltar e determinar outra incógnita que eu quero. Como FAB e FBA é um par ação e reação, eu vou escolher uma das equações. Eu vou escolher, ó, vou chamar essa daqui de 1 e essa daqui de 2. Eu vou voltar aqui na equação 2, ó, vou voltar aqui, e vou substituir a aceleração para achar o que eu preciso. Então, um sistema, então FAB é a massa de B, 3 vezes a aceleração 2. 6 vezes 2 é igual a 6 newtons. Como FAB é igual a FBA, então eu posso escrever que FBA também vale 6 newtons. Essa afirmação também é correta, verdadeira. 4. A força que A exerce em B vale 4 newtons. Quem que é essa força? FAB. Vale 4? Não. É um par ação e reação, tem a mesma intensidade de FBA. Então, 8. Considerando que o conjunto partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero. A equação que fornece o deslocamento do conjunto será ΔX igual a t quadrado. Então, olha só. Agora eu vou ter que relacionar esse movimento com um dos movimentos que nós estudamos anteriormente na cinemática. Movimento acelerado, quem que é? A gente não achou a aceleração aqui, ó. Quem que é o movimento que tem aceleração constante? É o move. Então, move. Qual a equação do move que calcula o deslocamento? Aqui ele chamou de ΔX, mas a gente chama de ΔS. Qual a equação do movimento uniformemente variado que calcula o ΔS? Essa daqui, ó. Eu vou apagar esse D0 para não clicar. Vou por aqui, tá? ΔS é o quê? V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Se ele partiu do repouso, velocidade inicial igual a zero. Então, ΔS é igual a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Pode simplificar, 2 com 2, e sobrou ΔS, que ele chamou aqui de ΔX, né? É igual a t quadrado. Substituir a aceleração do meu sistema, já que ele está acelerado, então ele obedece à equação, né, do movimento uniformemente variado. Então, o 8 é verdadeiro. Soma dos itens corretos. Então, vou por aqui, ó, soma. Aproveitando todos os cantinhos, vai ser 1 mais 2 mais 2, 11, né? É tanta informação, eu tenho que organizar, mas é tanta informação, pessoal, que se eu apagar, a gente perde e não consegue analisar os próximos dados. E aí, está melhorando a construção? Está ficando mais nítido, mais claro como que eu represento as forças, como que eu analiso, como que eu equaciono? A linha de raciocínio é a mesma, só que eu tenho que tomar cuidado, porque num sistema pode estar atuando uma força, no outro ele despreza essa força, que é o caso da força de atrito. Eu posso ter tração, posso não ter, posso ter força elástica, mola, posso não ter. Certo? Então, é uma linha de raciocínio que nós já estamos construindo algumas aulas, tá? Só que agora ele vem fechar e mostrar vários sistemas aí para fixar esse conteúdo. Pergunta.
que me conta. Vou perguntar diferente, então. O que significa silêncio? Ah, entendi. Obrigada, Luma. O silêncio significa que entendeu e agora está anotando. Eu espero sem problema. O Franco, aqui, ó, nessa parte, força que a alternativa vale 4 minutos, onde você chega? Aqui, Luma, ó. Aqui, ó. Só me localiza aqui, Você conseguiu achar onde eu estou riscando? Aqui, ó, vou riscar. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse. Eu vou riscar com esse verde aqui, ó. Não, mas isso aí não é. Isso aqui FAB e FBA. Lembra, o para ação e reação aqui, ó, tem a mesma intensidade. E como que eu obtive? Voltando e substituindo a aceleração aqui, ó, no meu sistema. O segredo desses exercícios é construir o sistema. Construir o sistema, determinou as incógnitas envolvidas, você consegue analisar qualquer afirmação, qualquer alternativa, o que ele pedir para analisar. Conseguiu se localizar, Luma? sim, sim. Que bom. Pode passar. Então vamos lá, vamos fazer mas esse módulo para finalizar aqui tranquilo. E aí a gente já encerra, tá? Vou voltar aqui na minha conexão preta. 2 blocos 1 e 2 de massas, respectivamente, 1M1 e 5M1, são colocados encostados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Então, basicamente, o que ele acabou de falar para a gente, uma situação parecida com a que a gente acabou de analisar, tá? Eu tenho um bloco aqui, que tem massa M1, é colocado encostado, ó. Então, se ele não fornecer a ilustração do problema, faça a ilustração. Então, ele que falou, são colocados encostados sobre uma superfície horizontal, ó, sem atrito, não tem força de atrito. O bloco 1 é empurrado por uma força horizontal F0. Tal que os blocos passam a se mover em conjunto. Ó. Os blocos se movem. Assinale a alternativa que apresenta o modo da força que o bloco 1 faz sobre o bloco 2. Então, vamos lá, mesma coisa, para representar as forças. Peso. Vou chamar isso daqui de 2, tá? Ó, já vou representar. Vai raciocinando e pensando. Que condição que eu tenho que analisar para ter? Peso sempre vertical para baixo, normal sempre perpendicular à superfície de apoio. Eu tenho que ter apoio aqui, ó, tem uma superfície entre os blocos que estão apoiados. Não tem atrito. Aí eu tenho o quê? Uma força aqui, ó. O 1 empurra o 2
F12, e tenho a reação dessa força, F2. Desenhar o diagrama de corpo livre para ficar mais fácil de equacionar. Então, o bloco 1 e o bloco 2. As forças que estão atuando em cada um deles. Ó. Diagrama de corpo livre. Normal. F0 aqui. F2 atuando. F21 atuando. Então vamos lá, agora eu vou escrever a equação para cada um dos blocos. Ó. Na vertical, eu já sei que eles não se movimentam, então essas duas forças se equilibram. Vou só representar assim o equilíbrio na vertical, tá? Não vou anotar porque eu não vou usar ela, eu já sei do exercício anterior. Mas se quiser anotar, pode anotar. O que eu tenho para o bloco que eu chamei de 1? Então, eu vou escrever aqui, tá? Para ver mais fácil. Para o bloco 1, na horizontal, o que eu tenho? Eles vão se mover para a direita. Então, ó, a brincadeira do cabo de guerra. Se ele vai se mover para a direita, significa que a equipe F0 está ganhando. Então, F0 menos F21, ó, vetores de mesma direção e sentidos opostos, é igual a M1 vezes A. E para o bloco que eu chamei de 2, o que eu tenho? Somente essa força F2 arrastando ele. A massa dele, ó, que é 5M1 vezes a aceleração. Eu já tenho aqui o meu sistema pronto, ó. Para resolver, basta somar. Basta somar essas duas. Do lado esquerdo, ó, para ação e reação, tem a mesma intensidade. Sobrou só F0. Na direita, M1 vezes A, mais 5, M1 vezes A. Fator comum, ó, posso colocar em evidência. M1 mais 5M1 vezes A. Qual é o objetivo? Então, aqui é um exercício teórico, tá? Nos outros que foram dados os números, né? Eu determinei quem? A aceleração. Então, eu vou isolar a aceleração aqui. Como que eu vou fazer? Vou passar quem está multiplicando e dividindo. Deixa eu escrever na ordem certa. Raciocínio. Ó. Vou passar todo esse termo que está multiplicando a aceleração, dividindo a força. Achei a expressão da aceleração. Só que não foi isso que ele pediu. O que ele pediu? A alternativa que apresenta o módulo da força que o bloco E faz sobre o bloco 2, que é o F12. Vou voltar aqui no meu sistema, ó, lembra, eu tenho duas equações, equação 1, equação 2. Vou voltar aqui na equação 2, que eu consigo resolver o meu problema. Ó. O que eu tenho na equação 2? F12 é 5M1 vezes A. Vou substituir o A, que eu determinei a expressão. Né? 5M1 vezes F0 dividido por M1. Ah, aqui eu podia somar, né? M1 mais 5M1, pessoal, eu posso somar, tá? Vai dar 6M1, tudo bem? Aqui, ó. Certo? M1 mais 5M1, vou reescrever essa expressão, tá? Para vocês verem, ó. Desculpa, eu achei que era diferente. Não sei por que meu cérebro gravou que era diferente. Os dois termos. Vai ficar 6M1 vezes A.
vou passar isso daqui dividindo. Então, eu vou escrever que F0 dividido por 6 M1 é a aceleração. É essa aceleração aqui. M1 numerador, continuando o raciocínio aí, ó, M1 no denominador. O que eu cheguei, F1, 2 vai ser 5 F0 dividido por 6. 5F0 dividido por 6, alternativo D. É um exercício teórico, talvez não é tão fácil para vocês visualizarem tudo, tá? Mas é na mesma linha de raciocínio. Observe que a construção, o início do exercício, foi na mesma linha de raciocínio do anterior. Só que agora, ao invés de eu ter valores mesmo, eu tenho incógnitas, né? Mas é possível resolver do mesmo jeito. Eu sei que vocês se identificam mais com números, com valores do que com incógnitas. Mas eu gostaria que vocês visualizassem que a linha de raciocínio é exatamente a mesma. Certo? Perguntas? Não? Encerrando a gravação, então.